Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Palmeiras e Corinthians acabaram de jogar. O Corinthians venceu a equipe do Palmeiras por 1-0. Gol de Yuri Alberto. Era, né, o jogo de ida da final do Paulistão. Dia 27, não nessa próxima quinta-feira, na outra. Já que nesse meio tempo teremos data FIFA. Iremos ter o jogo de volta, mas bora falar e conversar um pouquinho sobre esse jogo. Então, vamos que vamos, bora dar aquela conversada e aquela analisada sobre a partida, certo? Primeiramente, importante falar do habitual que nós estávamos vendo dos dois times. Estou falando do habitual, não o titular. Porque o Vanderlan não é titular na lateral esquerda do Palmeiras, sim o Piquerez. O Piquerez para esse jogo voltou para a equipe titular do Palmeiras, se recuperou de lesão. E o Corinthians a gente viu uma grande diferença previamente no jogo, né? Com o Garro não sendo relacionado de forma titular, ele foi para o banco de reservas, o Garro, muito devido ao seu problema físico no joelho, suas dores constantes no joelho, e para seu lugar entra o Romero. Isso fez com que o time mudasse muito o seu estilo de jogo, se a gente analisasse de forma prática, né? Por qual motivo? Uma linha que muitas pessoas consideram de 3 volantes, com José Martínez, Ranieri e Carrilho, mais uma linha de 3 na frente com Romero, Depay e Yuri Alberto. Eu analiso de outra forma, tá? Sempre quando acaba tendo Ranieri com Carrilho, José Martínez com Carrilho, ou Ranieri e José Martínez com Carrilho, como foi no caso do jogo de hoje, as pessoas acabam falando são 3 volantes, são 2 volantes. Eu vejo de forma totalmente distinta. Para mim, o Carrilho, ele é um volante? Algumas vezes pode ser sim, mas quando a pessoa fala volante, ela pensa muito naquele primeiro volante. O volante de marcação, o volante que segura a bola, aquele volante que tá lá para desarmar. Eu acho que o caso do Carrilho é completamente diferente. O Carrilho é um segundo volante, algumas vezes, mas ele é um jogador de armação, seja pelo meio ou seja pelas pontas. Ele pode jogar numa zona entre o meio e a ponta, ele pode jogar completamente na ponta, ele pode jogar mais à frente no meio. Eu acho o Carrilho um jogador muito versátil e eu tô dando essa ampliada no Carrilho porque ele vai ser muito importante na análise e na conversa sobre o jogo de hoje. Mas vamos lá. No começo do jogo é importante falar, o Palmeiras era uma equipe melhor no começo do jogo. E começo do jogo eu digo os primeiros 15 minutos. Era uma equipe imensamente melhor do que o Corinthians. Só que nisso aí também tem um ponto importante que a gente tem que falar do Corinthians. Por que o Palmeiras ia tão melhor do que o Corinthians nos primeiros 15 minutos? O Palmeiras fazia uma marcação-pressão muito forte. O Corinthians tinha alguma dificuldade de conseguir ter a bola por causa dessa pressão que o Palmeiras fazia. E desde os primeiros minutos de jogo nós já conseguíamos ver o quão importante seria o Carrilho para o jogo de hoje. Por qual motivo? Ele é um jogador que consegue segurar a bola, ele é um jogador que consegue prender o jogo, ele é um jogador que consegue fazer com que a pressão do Palmeiras no começo não fosse tão efetiva. Porque se nós analisássemos os outros jogadores como Martínez, Ranieri e os dois zagueiros, além obviamente dos laterais, importante falar, apesar de para mim os dois laterais terem feito um belíssimo jogo, mas nos primeiros 15 minutos essa pressão do Palmeiras fazia com que muitas vezes os laterais tivessem que jogar a bola para frente, sendo assim o Palmeiras recuperava a bola. Só que foi importante o Corinthians ter sobrevivido a essa pressão inicial, porque a ideia do Palmeiras era obviamente tentar pressionar o Corinthians e tentar fazer um gol nos primeiros 15 minutos. Geralmente em partidas, muitas vezes a gente vê o time da casa, ainda mais uma decisão, fazer essa pressão inicial, porque ele pode tentar fazer a pressão e buscar um gol e achar esse gol e já começa o jogo, né, nos primeiros 15 minutos, já tendo 1-0 no placar. O Corinthians conseguiu segurar e após isso a pressão do Palmeiras foi diminuindo, mas ao mesmo tempo o Corinthians foi se encontrando. O Carrilho acabou vendo que ele tinha que ser um jogador mais importante na criação, o Depay acabou saindo tanto da ponta, indo mais para o meio, e se antes do jogo eu analisava que a escalação do Romero como titular na vaga do Garro não era tão boa, porque eu prefiro o Thales Magno como jogador do que o Romero acaba tendo uma função um pouco mais importante em relação ao Thales Magno, um pouco mais útil, talvez seria até a melhor palavra, que é a questão de marcação defensiva. O Romero acaba sendo melhor do que o Thales Magno em termos defensivos. E era muito importante ter a marcação como ponto forte, né, contra a equipe do Palmeiras.
O que a gente pode analisar desse primeiro tempo foi que, como destaque do primeiro tempo, eu analiso o Carrilho. Para mim, o Carrilho, um jogadorzaço. Sobre o Corinthians, o Carrilho para mim nessa temporada é o melhor jogador. A gente pode analisar os demais nomes, mas para mim o melhor jogador nessa temporada até agora do Corinthians é o Carrilho. E o jogo de hoje comprova isso, porque na minha visão ele foi o melhor jogador da partida. O Angeleri para mim é um grande destaque. Ele chega ao Corinthians desconhecido de muitos. A gente via o post, né? De despedida dele do Retafe, onde muita torcida falava, dos torcedores do time espanhol, falavam, graças a Deus que você foi embora, nunca mais volte para a equipe, e no Corinthians ele chega correspondendo. Pode ser sim, eu acho ele um bom lateral, e também é muito porque o Corinthians não tinha um lateral esquerdo bom há um tempo. Bom eu digo a altura do time, bom eu digo constante. Por quê? O Matheus Bidu fez bons jogos? Fez bons jogos. O Hugo chegou a fazer bons jogos? Na minha visão, sim, chegou a fazer bons jogos. Só que o que a gente espera de um jogador não são bons jogos e jogos muito ruins. A gente espera uma constância e o Angeleri parece ser sim um lateral que será constante. Junto a isso, a uma bela atuação no jogo de hoje, a torcida fica até mais agradável, né? Fica até mais agradada com o nível do jogador. Porque ele tem uma função muito difícil, que era marcar o Estevão. E é uma função extremamente difícil. E para minha visão, ele foi muito bem. O que eu quero falar é que, após os primeiros 15 minutos, da proposta que foi para o Corinthians do jogo, da proposta do que o Corinthians quis fazer no jogo, tudo foi feito de forma brilhante. A ideia do Corinthians era não tomar gol e tentar fazer um gol. Essa era a ideia do Corinthians. E o Palmeiras, sim, conseguia pressionar em alguns momentos. O Palmeiras chegou a ter algumas chances? Sim, eu creio que até menos chances do que o próprio Palmeiras esperava. Do que o próprio Palmeiras queria. O Palmeiras queria ter mais chances. Quando o Palmeiras chegou, o Hugo Souza foi muito bem. A principal chance, na minha visão, do Palmeiras no jogo, se eu não estiver esquecendo de alguma, pode ser que sim, eu esteja esquecendo de algo, foi a chance logo após o gol do Corinthians. E sobre o gol do Corinthians é importante falar, juntando 3 dos principais jogadores que a torcida espera do time. O que acontece? Desarme no Estevão, do Félix Torres, o Gustavo Henrique dá um lançamento no campo de defesa para o meio de campo para o Carrilho consegue ir bem, acha o Depay consegue a jogada individual com um erro do Richard Rios, que inclusive eu vi torcedores do Palmeiras falando nas redes sociais, e sim, o Richard Rios, muitas vezes, o jogo que eu vejo contra o Corinthians, ele acaba indo abaixo, não no jogo ele acaba indo bem. Mas em um lance específico ele vai abaixo, e isso claramente prejudica a imagem do atleta. E eu falo disso do Richard Rios, que é um jogador que em muitos jogos eu vejo um ponto fortíssimo nele. E aí o Depay acha uma belíssima bola enfiada por Alberto, e o Alberto corta pra direita e faz o gol pra cima do Everton, na única chance que o Corinthians teve no jogo. Mas isso faz a partida do Corinthians ser ruim? Não, porque uma coisa é você não criar quando você busca criar, e uma coisa é não criar quando o seu objetivo é não tomar e tentar uma chance, e tentar o gol em uma chance, né? E o Corinthians tinha esse objetivo no jogo de hoje e conseguiu fazer o seu objetivo de forma brilhante. Os laterais conseguiram bem, a dupla de zaga, muitas vezes na bola aérea, foi bem, apesar que em alguns momentos os jogadores do Palmeiras ganharam na bola aérea. Teve Murilo, teve Mikael, teve Vitor Roque, então ainda assim eu acho que o Corinthians tem que ter alguns ajustes. A bola aérea defensiva é o principal, um time não pode sofrer tanto defensivamente, um time tem que ter ser mais confiável defensivamente, principalmente na bola aérea, onde a bola aérea no futebol pode ganhar jogo, pode mudar partida. Mas, pro que foi proposto do Corinthians, o Corinthians conseguiu ir bem. Como eu disse, logo após o gol, o Vitor Roque, foi o Vitor Roque? Eu acho que foi o Vitor Roque. Teve uma chance onde ele chuta e o Hugo Souza faz uma defesaça. Ou seja, todos os jogadores do Corinthians foram brilhantes. O Ranieri no meio, muito bem. O Carrilho, muito bem. A dupla de ataque meio ofuscada, porque ele tinha uma função mais defensiva do que ofensiva, já que a função do Corinthians não era fazer tantos gols, a função do Corinthians era não tomar e tentar um gol, e conseguiu executar bem o plano. Importante falar, eu sou uma pessoa que tem, eu vejo que alguns jogadores do Corinthians podem ser melhor e muitas vezes não ajudam tanto o time como a situação pede. Quando saiu o Martinez e entra o Rian, apesar de eu ter alguns pesares contra o Martinez, eu achar que pode ser um jogador que a qualquer momento pode achar uma falta e ser expulso no jogo, ainda mais um jogo tão importante, que é pior ainda, o Rian é um jogador que eu também acho que em algum momento pode cometer uma falta, cometer um pênalti, dar alguma bobeira. Mas a entrada do Rian, ele foi brilhante, o Rian.
O Rian jogou bem, o Rian muitas vezes ajudava o Hilary, ainda mais depois que o Hilary foi amarelado. Uma entrada brilhante. No final de jogo, o Abel tenta colocar o time pra frente, entra Felipe Anderson, que entrou mal novamente. O Felipe Anderson não vem jogando bem. Entra o Flaco Lopes, entram vários jogadores no Palmeiras e o Ramon Dias apenas se defende, né? Tanto que no final do jogo o Corinthians jogava no 5-4-1. Como assim o 5-4-1? O Ranieri fazia um terceiro zagueiro, tinha uma linha com Rian, Bidon, Charles e Alex Santana no meio e só o Depay na frente. Ou seja, o Corinthians só se defendia, porque depois que fez 1 a 0, o Corinthians não queria mais fazer gol. O Corinthians queria só não tomar gol. E se a gente analisar qual era o contexto do que o Corinthians queria para o que era o que o Palmeiras queria, a ideia do Palmeiras deu errado. Principalmente se analisar o começo do jogo, era tentar a pressão e a pressão ser efetiva a ponto de conseguir um gol. Não conseguiu. E depois do resto do jogo, quando o seu time cansa e você tem que fazer uma pressão menor, era não tomar e ter o gol. O Palmeiras tomou e não conseguiu o gol. Enquanto a ideia do Corinthians era só se defender, tentar achar um gol e depois, se achasse, só não tomar. E o Corinthians se defendeu, conseguiu no único chute ao gol do time na partida achar o gol e depois se defendeu completamente e não tomou o gol, apesar de ter sido sim sofrido algumas chances, mas isso é normal, é impossível você defender quase um tempo inteiro, né? O gol saiu aos 58, se defender mais da metade de um tempo e não sofrer chances, mas o Corinthians sofreu chances e não tomou. Ou seja, o plano do Palmeiras não foi tão bem efetuado, o plano do Corinthians foi brilhantemente efetuado, porque individualmente o time esteve bem no jogo e depois dos primeiros 15 minutos, quando entendeu mais o que era a partida e o Palmeiras deu uma diminuída na pressão, os jogadores do Corinthians foram mais atentos do que displicentes no jogo, que é uma tônica que em muitas partidas a gente vê ocorrendo com a equipe do Corinthians, certo? Com a equipe do Timão. Mas eu achei um belíssimo jogo. Eu acho que, claramente, o Corinthians pro jogo de volta tem mais chance agora, porque fez 1 a 0, jogo de volta é na Neoquímica Arena, onde o Corinthians é muito forte, mas ainda assim acaba sendo uma final aberta, mas eu diria que tá uns 70-30 pro Corinthians, e hoje eu achava que tava 70-30 para o Palmeiras, porque pra mim era muito difícil o Corinthians ganhar, só que o plano que o Corinthians fez deu muito certo, e eu vi postagem disso e realmente, a atuação do Corinthians hoje lembrou atuações na época de Tite no comando, ou na época do 2017 brilhante com o Fábio Carrilli, certo? Essa é a minha análise e minha conversa sobre Palmeiras 0, Corinthians 1, Corinthians sai na frente nessa final de Paulistão. A final ainda vai demorar, mas vai ter vídeo no canal, como eu sempre falo, certo? Muito obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você. No momento em que você estiver vendo esse vídeo, a data FIFA vai chegar, vai ter vídeo da data FIFA. Tá vendo no YouTube? Deixa o joinha. Tá vendo no TikTok? O coraçãozinho ajuda demais. E o comentário e o compartilhamento é essencial nas duas plataformas. É isso, um abraço, valeu pelo apoio e até o próximo vídeo.